Vamos para o sábado agora. O Vasco perdeu para o Juventude em São Januário. Te mostrar como é que foi. Chegou a sair na frente, cruzamento do Piton. Belo gol do Ryan, 1-0. Tudo parecia lindo até que o Cuesta deixa cruzar essa bola ali. E o Marcelo Hermes, que é canhoto, pega de direita e empata o jogo. Aí o Léo Jardim vai sair jogando. O Nuno dá um mole. Quem faz o gol é o Nenê. Deu um drible no Hugo Moura ali desconcertante. Virou o jogo Juventude. E no final do jogo ainda fez mais um, ó. Everton. Juventude 3-1 no Vasco, em São Januário. Vamos lá, Fernanda Maia. Com calma, já passou um dia, Vene. Ai, Bem que esse jogo foi sábado. Entendeu? Imagina o domingo dele. Sombrio, né? Imagina só. Olha, vou te contar uma coisa. Vamos lá. Cara, assim, Amor. fosse o Fernando Diniz, fosse o Fábio Carelli, fosse o Rafael Paiva, fosse o Ramon Dias, independentemente do técnico que tivesse à frente de São Januário, o cenário da partida era muito claro. Você está jogando diante da sua torcida, com o estádio lotado, com o seu time completo e contra um adversário que está na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Vasco tinha que ganhar o jogo. Verdade. Esse é o primeiro ponto, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, novamente, a cobrança ela é completamente comum dentro do futebol. Só que aí você vai ver o enredo da partida. No primeiro tempo, o Vasco, durante os 15, 20 minutos iniciais, você achou que o Vasco realmente ia jogar a bola que todo mundo achava que ele estava jogando. O time do momento, estava fazendo um futebol brilhante, isso aí era tudo fato, tá? Acha um passe com o Felipe Coutinho descendo para a segunda linha para poder construir, consegue acionar essa bola no Lucas Piton, o Lucas Piton cruza perfeitamente, 7 assistências, o lateral esquerdo com mais assistências do campeonato, e coloca a bola na cabeça do Ryan. O Jandrei até falha, porque eu acho que o Ryan poderia ter cabeceado melhor, mas gol, era o que interessava naquele momento. 1-0, teu jogo nas mãos, porque o Juventude não estava pressionando o Vasco. O Juventude não fazia uma grande partida. E olha que eu valorizo muito o trabalho do Thiago Carpini, que eu acho que é um bom treinador, e o Juventude está conseguindo ressurgir no campeonato. A questão é, o jogo acontece e volta a sair do controle do Vasco por erros individuais. Primeiro, Carlos Cuesta tirou a perna no cruzamento. Gente, eu não tenho jogador de estimação, tá? Não é porque ele chegou, ele foi um pilar, ele é um bom jogador, ele é um ótimo jogador, o Carlos Cuesta, que eu vou deixar de falar aqui que ele cometeu um erro grave. E quando ele escolhe tirar a perna e gerar o cruzamento, em vez de bloquear e gerar o escanteio, que você tem uma bola parada para você reorganizar a sua equipe, ele escolhe uma decisão errada. Ele toma uma decisão errada individualmente. O Hermes vai lá, sozinho dentro da área, consegue bater e muito bem, faz um golaço. 1-1. Ok. Aí o Vasco já começa a sua sina de desespero depois de ter tomado o gol. Que era uma coisa que não vinha acontecendo do trabalho do Fernando Diniz. Era um time que tinha melhorado mentalmente nesse sentido. Só que me lembrou muito o que aconteceu no primeiro turno. Não só o erro individual, como também o gol desmoronando o Vasco. E o Léo Jardim, para mim, ele toma uma decisão muito equivocada. Eu já falei isso aqui, lá na minha live, vou falar aqui de novo. Você pode achar que aquilo ali é culpa do Nuno. E tudo bem, beleza, você acha isso. Vamos botar que seja 10% de culpa do Nuno, porque ele não esteve com atenção. A responsabilidade imensa e praticamente total é do Léo Jardim, porque ele está de frente para o lance. Se parar a imagem, congelar, se a nossa produção conseguiu congelar a imagem da hora da saída dele, ele tem o Cuesta aqui ao lado direito e ele tem o Robert Renan aqui ao lado esquerdo. Agora, aí. Pode congelar. Pode congelar. Vem cá, olha Pedrosa, aí. pode vir olha aqui. Aí. Olha aqui. Aí, por que eu te falo que não tem nem 10%, na minha opinião, de erro do Nuno? Pode voltar. Não, ali naquele... Aê, perfeito. O Nuno tá aqui, correto? Ele tá aqui esperando, bola pelo meio. Dificilmente você vai ver um time saindo com bola pelo meio quando o adversário tá com a pressão alta. Tem 2 jogadores aqui do Juventude, vai chegar um terceiro aqui que é quem vai roubar a bola. E tem um ali ou aqui? E tem um ali. Aí tem o Cuesta aqui, o Robert Renan na esquerda. O Vasco não se incomoda de sair a bola dentro da área, muito pelo contrário. O Vasco é um time que gosta de construir de trás. Então ele tinha 1, 2 opções. Se o Piton abrisse um pouquinho mais, ele segurasse a bola, ia ter a terceira opção. Ele poderia ter segurado a bola para poder fazer com que o time se reorganizasse dentro de campo. Ele poderia ter dado o bico pro alto. Ele poderia ter feito isso. A última opção que ele poderia fazer, ele fez, que era dar no Nuno. Pode soltar um pouquinho mais. Pode parar agora. Quando ele dá no Nuno, o que acontece? Digamos que o Nuno domine a bola, tá? Digamos que ele domina a bola aqui. Já tinham 2 em cima dele. Mesmo se ele dominasse a bola, mesmo se ele estivesse atento no lance, ele ia conseguir ter uma dificuldade imensa de sair jogando.
Então, assim, o erro do Léo Jardim é crasso. E eu já falei aqui diversas vezes, é um goleiro espetacular, um baita de um goleiro, nada disso apaga o que ele é. Mas o erro dele é muito grave. E o que aconteceu então no enredo da partida? O Vasco, que vinha jogando bem, que não era atacado pelo Juventude, teve 2 erros individuais, lembrou muito o que aconteceu no primeiro turno, muitas vezes, e tomou a virada no primeiro tempo. O Nenê desmoraliza o Hugo Moura com o drible que ele faz ali, e aí no segundo tempo, aí sim eu começo a falar de Fernando Diniz. Só no segundo tempo. Por quê, Por Pedrosa? quê? Porque, mais uma vez, ele é um técnico que tem se mostrado com muita dificuldade de conseguir lidar com o Vasco atrás do placar. Ele se desespera, ele começa a fazer substituições que, na minha humilde visão, acabam desconfigurando também o time. Na partida contra o São Paulo, o Vasco jogava bem até os 13 minutos e estava com um cara que ia empatar no segundo tempo. Ele troca, bota o Verratti, tira o Barros, coloca o Matheus França, o time se desorganiza, o São Paulo vai lá e faz o segundo. Na partida contra o Botafogo, não deu nem pro cheiro. O Vasco foi humilhado pelo Botafogo. Na partida contra o Juventude, mais uma vez, ele começa a fazer as substituições, empilha o time de atacante. Tinham 3 atacantes, Ryan, GB e Verratti, dentro do jogo. Ele tirou o Lucas Piton, que é o melhor cruzador do time. Pra que você tem 3 torres dentro da área e você tira o Lucas Piton da partida? Então o Vasco se desconfigurou, o Barros virou volante, talvez seja o único jogador que dá pra salvar de toda a atuação do Vasco, é de fato o Barros, e de resto, cara, o trabalho nesse momento regrediu. É terra arrasada, Pedrosa? Não, longe disso, continuo confiando muito no trabalho do Fernando Diniz, acho que ele é um baita treinador, o grande responsável por ter feito o Vasco ter um campeonato mais tranquilo e sonhar com alguma coisa, mas regrediu, e ele tem que olhar o que faltou para que o time tenha tanta desatenção e continue cometendo os mesmos erros. O Vasco tem 1 mês até a Copa do Brasil contra o Fluminense. Até lá, 1 mês no futebol é eternidade e o Vasco precisa melhorar. A gente ainda confia no Diniz, eu confio bastante no Diniz, sou fã, confesso, dele. Mas os pontos têm que ser criticados e isso faz parte do futebol. Vene, para muitos torcedores, as piores atuações do Vasco foram Paulo Henrique, o Cuesta e o Andrés Gomes. São 3 caras que foram convocados para as suas respectivas seleções. Você acha que pode ter alguma relação? Tem a sonora do Diniz rapidinho aí? Cadê o Diniz falando sobre isso? O Cuesta é um jogador que é acostumado a ser convocado. Obviamente, fazia um tempo que ele não era convocado, porque ele não estava jogando na Turquia. O PH não é a primeira convocação. E tem que se habituar, porque se é um jogador que está indo para a seleção, por conta do momento que vive no clube, né? Então tem que acabar entregando aqui. Eu não acho que aconteceu alguma coisa por causa das convocações, os jogadores, segundo a tua fala, se caíram o rendimento. Eu não vejo dessa forma. Você também não vê, Vene? Concordo com o Diniz, para mim foi coincidência. Esses 3 jogadores convocados para as suas respectivas seleções terem atuado mal, de fato atuaram mal. Acho que os torcedores do Vasco têm razão em relação a isso. O Cuesta foi muito mal, o Andrés Gomes foi mal e o Paulo Henrique ele foi mal, inclusive foi expulso nos minutos finais. Que assim, tudo bem, ele já vai estar fora do próximo jogo ou não também. O Vasco poderia fazer um esforço para tê-lo, mas assim, ele piorou a situação ali nos minutos finais do jogo. Então, para mim, foi uma coincidência. Agora, sobre o Diniz, a gente vive muito isso no futebol brasileiro, né? O imediatismo. Porque quando ele estava indo muito bem, ele é o melhor treinador do mundo. E agora que ele foi mal em 3 jogos, ele é o pior treinador do mundo. Nem 8, nem 80. Eu também estou com o Pedrosa, não é terra arrasada, não tem que entrar nessa ideia de que o Diniz não serve mais, que o Diniz tem que ser demitido. Claro que não. O Diniz já mostrou que ele é bom treinador. Agora, nem 8, nem 80. Vamos botar a tabela para ver o Vasco? Sem pânico, né, Pedrosa? Não, cara. Porque são 3 jogos consecutivos. Um São Paulo, que é uma decepção, porque jogava bem e perdeu. O do Botafogo, que deu aquele susto. Assim, a gente esperava isso do Vasco. A questão é que o Vasco, ele está sendo cobrado por algo que ele mesmo entregou. Entende o que eu estou falando? Entendo, é uma sequência de 5 vitórias Exatamente. diretas ou 4? Foram 4 vitórias. O torcedor, ele se deu o direito de sonhar com algo muito maior do que o Vasco poderia entregar no Campeonato Brasileiro. Isso aí é o normal. Tá se ótimo. chegasse nessa rodada aí, a gente está em qual rodada? 32ª? Terceira. E virasse pro torcedor do Vasco e falar, o Vasco vai estar na 10ª colocação. Okay. Tá ótimo. É isso que a gente está falando. A questão é, o time está caindo de rendimento e cada vez mais se aproximando da Copa do Brasil. Porque para mim a preocupação do torcedor não é Campeonato Brasileiro, a preocupação do torcedor é a Copa do Brasil. Então ele tem que ajustar os pontos para chegar bem lá em dezembro. E aí os pontos dele são 42. São quantos pontos em jogo? 34ª, 5ª, 6ª, 7ª, são 5 jogos ainda para acabar. 15 pontos. 15 pontos em jogo aí, e até o final não tem essa de, é zona de rebaixamento. É tudo jogo difícil, gente. Todo mundo desesperado para resolver o seu problema em 2025. Agora sim, Fernandão, melhores momentos do Vasco na tela, o jogo foi no sábado.
Eu, sinceramente, eu não sei o que falar sobre esse time do Vasco, postura e etc. Enfim, não sei. GV, dentro do contexto do jogo em si, o Vasco até fazia uma boa partida no início do jogo, um jogo interessante, tendo a bola, causando dificuldades pro time do Juventude, atacando muito mais pelo lado esquerdo do que pelo lado direito, até fez o seu gol dessa forma. E pra gente, esse cruzamento do Piton é brincadeira. Ele não domina a bola tá quicando, ele tá de frente para a linha de fundo, ele olha antes, esperando o posicionamento do Ryan. É um cruzamento muito, mas muito bem feito e difícil de fazer, muito mérito para o Piton. E o Ryan, mais uma vez, fazendo gol, independentemente da falha ou não do Jandrei, goleiro do Juventude. Bem, só que o Vasco errou. Em outros jogos vinha errando e não vinha sendo punido pelos seus erros. O Vasco errou em um lance em que eu não sei muito bem o que o Cuesta decidiu fazer, se ele achou que estava na lateral e deixou o Talhari cruzar, porque a gente percebe nitidamente que ele tira o pé, ele deixa o Talhari cruzar e a bola acaba caindo no pé direito do lateral esquerdo do Juventude, que chapa dentro do gol. Enfim, e o Vasco acabou se perdendo. Depois que tomou esse gol, o Vasco se perdeu dentro do jogo, perdeu um pouco da tranquilidade que tinha para construir o jogo, acaba errando. O Nenê, o negócio. Com o Léo Jardim. E eu vi algumas pessoas criticando o Hugo Moura. É bom explicar pra galera, GV, quando o zagueiro vê um cara da qualidade do Nenê na frente do seu gol, ele tenta impedir. E aí, quando ele tenta impedir de forma um pouco desordenada, ele dá a oportunidade do atacante, né, do meia, decidir o que vai fazer melhor. O Nenê ainda deu sorte que a bola bateu nele, sobrou de novo, ele acabou fazendo o gol. Enfim, o Vasco no segundo tempo até tentou algumas coisas, mas o Juventude esteve muito mais perto de fazer o terceiro e quarto gol, fez o terceiro gol no final, mas O até o Juventude quarto... esteve mais próximo de abrir o placar, de aumentar o De aumentar o também placar. prejudicou ainda mais, né? O PH acabou sendo expulso em um lance que não sei bem, até pelo primeiro amarelo que ele levou, não foi nem pelo segundo, mas pelo primeiro amarelo que ele levou, não sei se era pra ter levado. Mas o Diniz precisa recolher esses cacos, precisa reorganizar o Então, time do posso Vasco. fazer uma pergunta? Vocês dois você jogaram quiser. futebol de alto nível. Pode ter sido algum deslumbramento, porque assim, o Vasco não viveu uma fase boa há muito tempo. Há muito tempo. Quatro e jogos, esses quatro quatro vitórias jogos, 4 vitórias, de verdade, criou-se uma atmosfera de que o Vasco ia ganhar a Libertadores. E eu acho que faz parte, por conta da carência. Será que isso contaminou internamente, Fernandão e Bocão? Lembra que eu falei aqui do São Paulo? O Vasco jogou bem, ganhando do São Paulo. Jogou muito contra o São Paulo. Eu falei assim, ó, mas perdeu. Eu falei, se perder Botafogo vai gerar uma certa crise. E perde pro Juventude em casa, 3-1, gente. O Vasco Fora não o jogou baile. mal. Fora o baile. Aí a torcida jogar olé, time sem vergonha. Aí eu sou contra também. Eu também sou contra. Me desculpem, torcedor vascaíno. Vocês são gigantes. Mas, pô, fazer isso com o torcedor, com os jogadores agora também é... Cara, é pisar faltou um pouquinho, pô. Faltou um minutinho, mas assim, depois de gritar o nome de todo mundo, batendo o pé, que era um dos 8 melhores elencos. Agora, chamar o Diniz de burro e chamar o time de sem vergonha é uma das maiores loucuras. Isso é um espaço de uma semana e meia. 10 dias. Compreende-se, né? Tá muito Mas é doido. torcedor, Eu né? entendo a paixão, mas tá muito doido. Concordo com você. São 3 derrotas em 3 contextos totalmente diferentes. Não é para você analisar uma vitória só pelo que ela fez em si. É porque como foram as 3. Jogando bem, perdeu. Jogando muito mal, perdeu. E depois de tomar o gol, não se controlou. Faz As parte. 3 no Rio, hein? E quem tem que resolver isso é o Diniz. Boa, Bocão. As 3 no Rio. Se é Vasco